Mostrar para você hoje aqui como que é o processo que você vai ter que fazer para calibrar a sua ponta de prova do osciloscópio ou a sua sonda de medição do osciloscópio, né? O processo mesmo, o nome técnico, não seria nem calibração, né? E sim o ajuste de compensação da sua ponta de prova do osciloscópio, da sua sonda que vai realizar as medições. Todo osciloscópio, ele vai ter aí no seu painel frontal, geralmente, essas duas conexões aqui, tá? Uma conexão de GND, terra, e uma conexão de nível de sinal de onda quadrada de 1 kHz. Geralmente é na ordem de 3 volts de pico, tá? Geralmente é 3 volts. Alguns osciloscópios pode ser 1,5 volt, alguns pode ser 5 volts. Mas a grande maioria dos osciloscópios digital, como é o caso desse DH914S da Rigol, de 12 bits por sinal, é 3 volts. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar conectar a sua ponta de prova, a garrinha no GND, e a ponta propriamente dita no nível de sinal. Quando você conectar, você já vai ver uma onda quadrada. Pode acontecer de você não ver essa onda, às vezes está desse jeito aqui, às vezes está dessa forma aqui, às vezes pode ser que esteja desse jeito, pode ser que esteja assim, como pode ser também que esteja desta forma aqui. E tudo isso é questão de ajuste. Eu não vou agora te ensinar essa questão desses ajustes, como é que você vai fazer o ajuste, nada disso, tá? Porque tem uma aula dedicada aqui no canal para ensinar aqui o ajuste. Mas, basicamente, é aqui no botão, né, no knob Scale, onde a gente vai ajustar o volts por divisão, e no knob Scale do horizontal, onde a gente vai ajustar aqui também a nossa escala horizontal, né, o nosso tempo por divisão aqui, tá bom? Lembrando que este procedimento que eu vou explicar para você aqui vale para qualquer tipo de ponta de prova de osciloscópio que tenha compensação. Geralmente aí são pontas de 1x e 10x, como é o caso dessa aqui, tá, que acompanha os osciloscópios da Rigol, e ela tem aqui para gente, olha só, esta chavetinha aqui, ó, esta chave aqui, né, que mostra para gente aqui, ó, aqui está X10 e aqui está X1. Lembrando que este ajuste aqui, ele só vai ser realizado no X10 da ponta. Essa ponta aqui está em X10, tá? Ó. Ela está exatamente em X10, vou tirar aqui para você ver, ó, tá vendo? Está aqui para a gente aqui em X10, e é exatamente em X10 que a gente precisa realizar esta compensação, tá? E como que é realizada essa compensação? Toda a ponta de prova de osciloscópio vai ter aqui um furinho, um orifício aqui, geralmente no corpo da ponta, com um parafusinho ali dentro, que é um capacitor variável, tá? Ou às vezes você vai encontrar o osciloscópio que vai ser nessa parte aqui, ó, tá? Tem osciloscópios que também é nessa parte aqui, tá bom? Esses da Rigol é exatamente aqui, ó. E aí você vai colocar essa chavetinha aqui, essa chave de fenda bem fininha, de plástico que acompanha, tá, o osciloscópio, você vai colocar lá no orifício. E você vai girar, você vai colocar aqui nesse furo, né? Encaixar certinho e vai fazer o giro. Note que essa ponta aqui, ela não está com a compensação adequada, devidamente calibrada. Então a gente percebe aqui, ó, olha só, tá vendo que o canto está ligeiramente arredondado? Se a gente aumentar aqui o nosso time aqui, né, o nosso time div, e eu tenho aqui um tempo menor aqui por divisão, a gente consegue perceber que não está retinho, tá? Pode acontecer também da sua ponta de prova estar exatamente dessa forma aqui, ó. Tá vendo que está bem pontudo aqui? Pode acontecer de estar desta maneira aí, tá? Não vou trazer nomes técnicos aqui disso para você, porque o objetivo é te explicar, te ensinar como você faz para fazer esta
calibração, esta compensação. Isso é muito tranquilo, tá? Olha só que interessante. Você colocando aqui a chave no furinho, encaixou certinho, você vai girar. Vai ter um lado que você percebe que fica maior, né? E mais, pontudo, se for o caso, e vai girando, até você perceber que, ó, tá retinho. Ó, olha só. Agora aqui tá retinho, olha só. Perfeitinho. Já temos então a nossa ponta de prova calibrada, devidamente ajustada. Vou mostrar para você aqui que em 1x não há necessidade. Olha, eu vou descompensar a ponta, tá? Ela está descompensada. E agora a gente vai mudar aqui para 1x na ponta e vou mudar aqui também no osciloscópio. Vou falar que está com 1x, certo? Olha só. Repare que aqui em 1x não há necessidade da gente fazer esse processo. Olha aqui. Tá vendo? Em 1x não há necessidade, não vai acontecer nada. Se tiver em 1x e eu ficar mexendo, ó, nada acontece, tá? Esse circuito de compensação das pontas de provas dos osciloscópios, você só vai ver esse circuito de compensação em 10x, quando está para 10x, tá? Voltando para 10x novamente aqui, vamos reduzir aqui, olha só. Agora ela já não está mais do jeito que a gente deixou, então a gente vai ajustar novamente aqui, ó, a compensação. Vamos aumentar aqui, ficar mais fácil para a gente ver, olha aí. Perfeito, já está bem ajustadinha, está ótimo desse jeito, a compensação ajustada para esse osciloscópio aqui. Se você tiver mais de um osciloscópio na tua bancada e utilizar essa ponta de prova compartilhada com outros osciloscópios de bancada, pode ser necessário fazer a calibração novamente, tá bom? Sempre no X10. No X1 não requer essa calibração, esse ajuste de compensação. É muito importante também, de tempos em tempos, você fazer esta compensação, tá? Porque é comum que vai mudando, vai perdendo a compensação. Mudanças bruscas de temperatura influenciam, ou seja, tem uma série de questões que pode influenciar. Umidade relativa do ar, se você não tem um laboratório devidamente controlado umidade, temperatura, nem nada disso, então é importante você fazer de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo fazer, aí vai depender muito, tá? Da sua região, da sua localidade, do seu laboratório. Eu aqui no laboratório pego como praxe fazer isso uma vez por mês. Tanto a calibração da ponta de prova, como também a calibração, né, a autocalibração do osciloscópio, com base em temperaturas também. Quanto maior a temperatura, quanto menor a temperatura, ou seja, variações de temperatura, de preferência muito bruscas, pode sim fazer com que você tenha erros nas leituras, contas descompensadas, e isso vai ser um problema na sua medição, tá bom? Então, a calibração do osciloscópio, eu vou trazer isso numa outra aula, em um outro vídeo para você, tá bom? Lembrando, recapitulando aqui, o nosso objetivo foi te mostrar como faz para deixar devidamente calibrada, né? Muita gente chama de calibração da ponta de prova, sonda de medição do osciloscópio, mas o nome técnico mesmo é compensação, beleza? Então aqui a gente deixou ela bem compensada, certinho, de acordo com o circuito interno do nosso osciloscópio. Agora está apto a fazer medições aí perfeitas, tá? De onda modificada. Então era isso que eu tinha para te mostrar na aula de hoje. Espero que você tenha gostado de mais uma aula super bacana de osciloscópio aí para você, tá bom? Lembrando que a partir de amanhã, quarta-feira, nós vamos ter um quadro super bacana aqui no canal chamado Quarta Eletrônica e vai ter um curso grátis de osciloscópio para você, apoiado e patrocinado aí pela Rigol, grande parceira nossa, tá? E a gente vai te ensinar detalhes aí de osciloscópio, você vai ficar um expert, vai ficar um especialista na utilização de osciloscópios, beleza? Então, se não é inscrito, chegou até esse ponto do vídeo, considere se inscrever aqui no canal para não perder essas aulas que vão estar gratuitas
aqui para você, beleza? Grande abraço e até as próximas aulas.